O termo guerra cultural foi popularizado pelo filósofo Olavo de Carvalho, tendo se tornado um verdadeiro lema da direita desde então. Há diversas paixões em torno desse tema, que podem ser simplificadas em duas. Há cristãos que apoiam a guerra cultural, entendendo que deve ser buscada uma unidade em torno de valores conservadores, até mesmo cristãos, o que abrange protestantes, católicos e cristãos nominais. Esses entendem que é necessário uma frente comum contra o progressismo, contra a esquerda revolucionária. Há também um segundo grupo, que abrange aqueles que negam a guerra cultural, acham que esse negócio de guerra cultural está totalmente equivocado, o cristão não está aqui para brigar, o cristão é da paz, que é o caso dos famigerados teólogos gente boa, sobre os quais eu fiz um vídeo inteiro, que você pode conferir aqui no card. A questão que fica é, o cristão está mesmo em uma guerra cultural? Essa pergunta, como muitas outras, deve ser respondida com maior rigor. É exatamente o que farei neste vídeo. Eu sou Gabriel Enes e aqui mostrarei que tipo de guerra nós realmente estamos lutando, em um âmbito que sim, abrange o aspecto cultural. Mais do que isso, revelarei qual é o verdadeiro caminho para vencer essa guerra. Já deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e você que gosta de teologia reformada, não deixe de se inscrever. Toda quarta-feira nós temos vídeo sobre assuntos diversos como ciência política, filosofia e apologética. Vamos que hoje o vídeo vai ferver. O termo guerra cultural foi popularizado nos Estados Unidos pelo teólogo e ativista cristão James Davison Hunter, em seu livro Culture Wars: The Struggle to Define America. Ele descreveu a crescente polarização nas questões culturais, envolvendo temas como aborto, direitos reprodutivos, questões relacionadas à ideologia de gênero, ou teorias de gênero, se você preferir, e temas relacionados. Hunter entendeu que existe uma polarização real entre uma posição que bebe do cristianismo, é influenciada pelo cristianismo, o que constitui o conservadorismo, e o progressismo, que procura minar isso, desconstruir isso, ir em oposição a isso, criando uma nova cultura. Embora nomes como Silas Malafaia tenham se mostrado combativos desde bastante tempo atrás aqui no Brasil, quanto a essas questões, lançando uma hostilidade em relação a elas, quem trouxe esse termo com maior rigor foi o professor Olavo de Carvalho. Claro, evangélicos conservadores sempre viram essas pautas como passíveis de combate por parte de cristãos. No entanto, Olavo de Carvalho mostrou como que isso tem bases muito mais profundas do que meramente a esquerda política. Olavo, primeiro, difundiu uma bibliografia extremamente distinta daquela promovida pelo mainstream político e ideológico. Ele trouxe nomes para o Brasil, como Ortega y Gasset, Roger Scruton, Otto Maria de Carpo, Eric Wegelin, Joseph de Maistre, Russell Kirk e René Guénon. É claro que alguns desses autores já tinham sido publicados no Brasil, mas o Olavo trouxe uma visibilidade para alguns desses e outros ele direta ou indiretamente corroborou para que fossem traduzidos para a língua portuguesa. E segundo, Olavo criou uma verdadeira comunidade à sua volta, da qual saíram empresários, políticos, intelectuais e apologistas. Não há como negar o papel que Olavo trouxe em difundir a ideia de guerra cultural. Já fizemos muitas críticas ao Olavo aqui no canal, que você pode assistir nos meus outros vídeos. O objetivo aqui é falar sobre a guerra cultural. O Olavo definiu um inimigo. Ele entendeu que a esquerda revolucionária é o inimigo de cristãos e de conservadores. Isso é algo de valor. Enquanto você vê teólogo de gente boa passando pano, dizendo que não tem ameaça progressista e é isso mesmo, a gente tem que se dialogar, o Olavo ele foi sensato ao entender que há um inimigo. Ele moveu pessoas contra esse inimigo, apresentando a ameaça de maneira consistente. Ele trouxe à tona a obra de autores como Antônio Gramsci, que desenvolveram o marxismo cultural, trouxe à tona projetos políticos que eram completamente ignorados, embora existam documentos que comprovem a sua existência, especialmente o Foro de São Paulo, que é um órgão internacional que atua na América Latina procurando trazer uma continuidade da União Soviética aqui. E com isso, a gente vê muitos cristãos protestantes sendo cativados por essa narrativa. Os seguidores mais superficiais do Olavo veem a esquerda como o mal a ser combatido. Ou seja, nós temos que nos lançar contra a esquerda revolucionária, contra essas pautas de aborto, LGBTQIA+, e questões afins. Já aqueles que acompanharam o Olavo mais de perto, que é o meu caso, entenderam
que o verdadeiro mal que Olavo de Carvalho considera é a modernidade, algo que precede em muito a existência do marxismo e foi a base para que ele viesse a existir. Olavo não era nenhum telego, ele não era nenhuma pessoa que se informava por vídeos apenas, ele lia muitas obras e sabia que a guerra cultural se dá num nível muito mais profundo, que transcende categorias de direita e esquerda. Ainda que Olavo seja visto como um guru da direita, ele entendia que a forma de vencer essa guerra cultural é muito maior do que simplesmente ganhar cargos políticos, como muitos evangélicos pensam. Ele entendia que existe uma guerra nos pressupostos, na cosmovisão dominante na sociedade. Para Olavo de Carvalho, a degeneração social se dá a partir da crise da inteligência. A inteligência humana foi corrompida ao longo das últimas décadas. Essa degeneração aconteceu quando houve um abandono da filosofia clássica em favor da filosofia moderna. Quando o legado de homens como Platão e Aristóteles foi abandonado em favor de uma outra filosofia, de uma outra forma de ver o mundo se deparou com o caos. Um cientista político que pensava de maneira muito parecida e até mais profunda em relação àquela que o Olavo pensa, foi Eric Wegelin. Para Eric Wegelin, o abandono de uma experiência clássica da realidade permitiu um vácuo que ocasionou a proliferação de ideologias, ou seja, as ideologias só foi possível o marxismo porque a experiência clássica da realidade foi abandonada. O que seria essa experiência clássica da realidade? A filosofia clássica. A filosofia, meus amados irmãos e amigos, é muito mais do que simplesmente você ter raciocínios, você meramente pensar. Ela é um modo de vida. A própria palavra filosofia significa busca pela sabedoria, ou amor à sabedoria. O filósofo é alguém que ama a sabedoria, ele procura pela sabedoria a todo momento. E é correto nós dizermos que muito mais do que meramente você ler livros de filosofia, ser um filósofo é ter uma experiência. E essa experiência, na visão de Platão e Aristóteles, é algo que eu já falei em outros vídeos. Tem um componente demoníaco extremamente poderoso. Mas o que nós vamos falar aqui é o seguinte: para Wegelin e para Olavo de Carvalho, a restauração do Ocidente se dá a partir de uma restauração dessa experiência clássica, uma restauração dos modos de pensamento compartilhados por Platão e Aristóteles. É com a filosofia clássica que nós vencemos o progressismo, que nós vencemos a esquerda e que nós vencemos a modernidade, que foi o que possibilitou a esquerda ter tanto poder. O diagnóstico de Olavo, portanto, é que o abandono da filosofia clássica criou um vácuo. E nesse vácuo nós tivemos o marxismo como um substituto da outrora dominante religião cristã, que na visão do Olavo foi apta a absorver essa experiência clássica e transmiti-la em uma perspectiva cristã. Então, para Olavo de Carvalho, a Igreja Católica ela preservou esse conhecimento clássico e o difundiu no Ocidente, enquanto a modernidade ela enfraqueceu a Igreja Católica e trouxe uma subversão dessa filosofia clássica em favor de uma filosofia moderna, que já tem outros autores, que já tem uma outra cosmovisão que a norteia, e teria isso possibilitado o desenvolvimento da esquerda e de tudo de ruim que a gente vê por aí. O que nós temos a dizer sobre isso? Já abordamos a questão da filosofia moderna em outros vídeos. A nossa resposta aqui nesse vídeo, à perspectiva do Olavo, é a seguinte: Olavo acerta no diagnóstico. A filosofia moderna ela é cancerígena, ela é maligna e deve ser combatida pelos cristãos. O que o Olavo errou foi no remédio. Ele errou na solução, na tratativa. A tratativa para a modernidade não é o resgate da filosofia clássica. Inclusive, a filosofia clássica, ela não apenas não é capaz de vencer a modernidade, como ela é a causa a partir da qual a modernidade se manifestou. Andrzej Rushduni entendia que de fato nós estamos em uma guerra cultural, embora ele não use esse termo. Ele entendia que existe uma guerra que perpassa a cultura. Lembrando que nós presbiterianos entendemos que a cultura é a religião exteriorizada. Então, por trás de uma cultura você tem uma religião. Por trás de uma cultura cristã você tem a religião cristã. Por trás da cultura moderna você tem uma religião humanista. E por trás da cultura clássica você também tem uma religião humanista e pagã. Houve uma grande preocupação por parte dos neocalvinistas holandeses em escrutinar as causas
desse declínio do cristianismo no Ocidente. Hermann Doivert, por exemplo, entendia que a causa da degeneração do Ocidente, em antítese à visão de Eric Wegelin, era uma causa religiosa, ou seja, a modernidade ela só foi possível por razões religiosas. Por este motivo, em sua obra No Crepúsculo do Pensamento Ocidental, Doivert traça uma história do desenvolvimento dos motivos base religiosos que fundamentaram todo o discurso filosófico. Enquanto Eric Wegelin é um entusiasta da filosofia clássica, Hermann Doivert entendia que a filosofia clássica estava presa a motivos base religiosos pagãos e humanistas. Os gregos Platão e Aristóteles discursaram sobre as categorias de matéria e forma. Você que estudou um pouco de filosofia sabe o que é matéria e o que é forma. Nas palavras de Hermann Doivert, abre aspas, o motivo central da filosofia grega que temos designado como motivo matéria-forma, em conformidade com a terminologia aristotélica, originou-se do encontro da religião pré-homérica da vida e da morte, com a religião cultural mais jovem dos deuses olímpicos. A religião mais antiga deificou o fluxo perene de vida orgânica, que surge da Mãe Terra, e não pode ser encontrado em nenhuma forma individual. Essa citação de Hermann Doivert evoca um fato ignorado por todos os olavistas. A filosofia tem uma base religiosa. E a filosofia clássica, ela tem uma base religiosa pagã. O motivo base religioso matéria vem da crença segundo a qual a realidade é um grande fluxo de criação e destruição, de morte e renascimento. Isso está presente na religião grega antiga, como homens como Mircea Eliade falaram bem. Logo, a ideia de matéria só é possível porque houve uma religião pagã grega que acreditava que a realidade é um fluxo de criação e destruição. Daí que vem a ideia da matéria, sobre a qual homens como Platão e Aristóteles falaram. Já o motivo base religioso da forma vem de uma religião organizada, a religião olímpica, que em contrapartida a essa religião antiga dos gregos, que cria que a realidade é um grande fluxo de criação e destruição, procurava ordenar as coisas. Então, enquanto a matéria ela é o caos, a forma seria a ordem. E as duas coisas se interrelacionam. Você tem ordem por um lado, a forma ela é a ordenação das coisas, e a desordem, o caos de outro, que é um fluxo bagunçado, que é organizado, moldado conforme a categoria da forma. A matéria, dita de outra forma, ela representa um fluxo caótico que se manifestou principalmente nos cultos de mistério a Dionísio. O deus Dionísio, que está ligado ao vinho, que está ligado a uma conduta sexual imoral, ele personifica o quê? O caos. Logo, a ideia de matéria vem desse culto ao caos, de que a realidade é uma coisa caótica. Já a forma representa uma busca pela harmonia, pela medida. A maior manifestação dessa crença, como eu falei, é o culto olímpico. Nós temos como principal personalidade do panteão grego que representa essa base religiosa para a categoria de forma, o culto ao deus Apolo, o legislador. O que é um legislador? É alguém que impõe ordem. Logo, percebam, a filosofia ela bebe de bases religiosas. Isso é algo inescapável. O cristianismo, em contraposição à filosofia moderna, que nós já atacamos em outros vídeos, e em contraposição à filosofia clássica, ele afirma categorias diferentes. Quais são essas categorias? Categoria de criação, de queda e redenção. Todas elas debaixo dos desígnios e da soberania de um Deus poderoso e onipotente. Como enxergar a filosofia moderna a partir de lentes puramente cristãs? Hermann Doivert faz uma análise consistente do desenvolvimento da filosofia moderna, que não cabe no escopo desse vídeo. Para você entender isso, a minha recomendação é que você leia a obra No Crepúsculo do Pensamento Ocidental. É possível nós afirmarmos de maneira mais simples que o erro fundamental da filosofia moderna não é negar a experiência clássica, como pensava Eric Wegelin, mas negar o Deus bíblico, enquanto afirma a autonomia da razão. A ideia segundo a qual a razão humana ela é autônoma e ela é capaz de chegar à verdade por si própria. Nossa razão não é autônoma, ela é maculada pelo pecado. Uma vez que nós fomos afetados pelo pecado na nossa totalidade, quando nós procuramos buscar a verdade com as nossas próprias forças de maneira autônoma, nós não conseguimos, porque o nosso coração, que é o centro existencial do homem, como Hermann Doivert vai dizer, ele é corrupto. Logo, todas as nossas faculdades, elas foram afetadas pelo pecado. Dessa maneira, sempre que nós raciocinamos cativos a motivos base religiosos. Até mesmo um ateu, quando ele procura atacar Deus, ele raciocina sobre motivos base
religiosos. Ele tem uma religião por trás da sua crítica, que é uma religião humanista e pagã. Platão e Aristóteles, meus amados irmãos, eles prescindiam da revelação. Como diz Cornelius Van Til, quando os gregos faziam filosofia, eles eram como crianças, procurando investigar a realidade, sem o auxílio dos pais. A forma como uma criança entende a realidade é muito reducionista, é muito falha. Logo, Platão e Aristóteles não teriam condições de entender a realidade por si próprios. Eles precisariam da revelação. Só que eles não tinham a revelação bíblica. Eles tinham uma revelação demoníaca, que já havia se manifestado nas religiões pagãs. Então, com isso, aqueles homens que tinham um intelecto brilhante, eram homens eruditos, eles desenvolveram a sua filosofia a partir de uma revelação pagã, a partir do conhecimento dos daimones, ou dos demônios. Enquanto os filósofos clássicos se mostram menos doentios do que os filósofos modernos, não virá deles a nossa salvação. Em sua obra The Survey of a Christian Epistemology, Van Til mostra como toda a filosofia ela é um desenvolvimento do pecado original. Quando a filosofia não reconhece o senhorio de Cristo, ela se torna apóstata. Se você pega a história desde os primeiros filósofos gregos, de Tales de Mileto até Jean-Paul Sartre, você vê em Jean-Paul Sartre uma filosofia completamente aderente à ideia de pecado original. Jean-Paul Sartre foi o homem que mais negou a realidade enquanto criada por Deus. E isso se deu a partir de um processo de supressão da verdade do homem decaído, que se manifesta de maneira mais plena agora. Então isso é a filosofia moderna, o manifestar de uma desobediência a Deus, que já existe desde a antiguidade, e foi a base da filosofia grega. Não é empregando a filosofia antiga que nós venceremos a guerra cultural. Nossa vitória vem apenas da palavra de Deus, que dá as bases para o desenvolvimento de uma filosofia genuinamente cristã. Isaías capítulo 31, verso 1 diz: Ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda, que depositam sua confiança em cavalos. Eles acreditam na força da multidão dos seus carros e no poder dos seus cavaleiros, mas não contemplam o Santo de Israel, nem buscam o socorro que vem de Yahvé, o Senhor. Para fazer frente ao progressismo, muitos têm ido até o Egito procurar ajuda. Muitos têm ido até o Olavo de Carvalho, têm procurado na filosofia clássica a maneira de vencer a guerra cultural. E há um anátema proferido contra eles. É claro que aqui emprego esse texto de uma maneira analógica. Da mesma maneira que alguns judeus queriam buscar a ajuda do Egito para vencer suas guerras, alguns cristãos têm procurado na filosofia clássica a ajuda para vencer a modernidade, a ajuda para vencer o progressismo, para vencer a esquerda. Serão todos frustrados. A filosofia clássica, ela tem coisas que podem ser redimidas a partir de uma perspectiva bíblica? Certamente possuem. Mas quando você procura na filosofia clássica per si a solução, a resposta à filosofia moderna, o que você vai encontrar é apenas desilusão. O que Olavo de Carvalho trouxe como proposta de solução para essa guerra cultural não é suficiente, não é capaz de vencer a guerra cultural. Nós não precisamos descer ao Egito em busca de ajuda nessa guerra. Basta nós confiarmos no nosso Deus, nós confiarmos na sua palavra. E a partir da sua palavra, nós desenvolvermos uma filosofia que, essa sim, fará frente esmagadora ao progressismo e à modernidade enquanto um todo. Um dos objetivos desse canal é apresentar como sim os autores indicados pelo Olavo de Carvalho, os quais eu li a maioria, são bons, mas há autores muito superiores, com respostas muito melhores a males como o progressismo e a própria modernidade. Você, cristão, quer vencer a guerra cultural? Leia a palavra de Deus, se aprofunde na palavra de Deus. Esteja sobre o ombro de gigantes que estudaram a palavra de Deus e procuraram desenvolver uma filosofia de fato alicerçada em pressupostos bíblicos. Cumpra a lei de Deus em todas as esferas da sua vida, no seu casamento, no seu trabalho, na sua faculdade, onde quer que você esteja. E a nossa vitória é certa, porque nós temos um general que nos assegura: Cristo, nosso Salvador. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Peço que você deixe também um comentário. Diga se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te edificou. Um forte abraço a todos e até a próxima.